Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, né, que se deu aí a partir da Lei 13.005 de 2014. Vou colocar aqui na apresentação. Hoje vai ser uma aula mais curta, né, em comparação com as outras, porque eu fiz um condensado mesmo do PNE. Porque assim, o que é mais importante a gente ter ciência do PNE, saber do que se trata, os prazos, as metas, as diretrizes, as estratégias, é mais importante a gente saber do que se trata o documento e o que é cada uma dessas coisas, do que saber a letra da lei mesmo, do que vem aí na Lei 13.005 de 2014, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei, né, a primeira parte, só esses dois primeiros artigos aqui, que, né, como a gente já viu nas outras legislações, o primeiro artigo vem sempre falando para a gente do que se trata a lei, né? Então, artigo 1º, é aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos a contar da publicação dessa lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto do artigo 214 da Constituição Federal, né? Então aí a gente já vem com a primeira informação, né, que o PNE, ele é decenal, tem vigência aí de 10 anos. É importante no sentido de que esse ano está encerrando esse PNE, né? A gente vai ver que ele é uma política permanente, a gente vai ter próximos PNEs, né? Mas, por exemplo, por ser o último ano do PNE, é bem provável que caia informações, questões, né? Maiores questões sobre esse assunto, né? Mas aí é um achismo mesmo, tá? No artigo 2º, a lei, né, 13.005 vem trazendo quais são as diretrizes do PNE, que são 10 diretrizes. O que são essas diretrizes, gente? Aí aqui eu já falo para vocês, né? Eu falei que vai ser uma aula mais curtinha, mas eu peço para vocês ao longo dessa gravação darem pause no vídeo e fazerem mesmo a escrita, né, a anotação, porque é importante a gente saber quais são essas 10 diretrizes do PNE, que são aí os caminhos, né, o que propõe, né, toda a legislação a gente viu que tem algumas diretrizes, quais são as diretrizes, né, que foi feita essa lei, e do PNE são essas 10. Primeira, e aí a gente vê mesmo assim um grau de importância da primeira, de hierarquia mesmo, da primeira para a 10ª, né? 10 diretrizes, sendo ela a primeira, erradicação do analfabetismo. Segunda, universalização do atendimento escolar. Terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarta, melhoria da qualidade da educação. Quinta, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, do Brasil, né? Oitavo, estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Nona diretriz, valorização dos profissionais da educação. 10º, promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, né? Então, são essas aí as 10 diretrizes, os 10 caminhos que está fundamentado esse Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, tá? Então, anotem, né? Porque se vir alguma questão nesse sentido das diretrizes, vocês precisam saber quais são essas diretrizes. Aqui tem um esquema, né, um mapa aqui, que vai falar para a gente o seguinte, né?
o que já veio lá no início, né, da lei, a questão da vigência de 2014 a 2024, então é um plano decenal de 10 anos, né? São 10 diretrizes que a gente acabou de ver aqui, né, fazer a leitura. Para além dessas 10 diretrizes, né, vocês viram que aqui, ó, vou voltar no artigo 1º, que fala, ó, 10 anos a contar da publicação dessa lei na forma do anexo, com vistas ao cumprimento, né, do artigo 214 da Constituição. O que vem nesse anexo, tá, gente? Aí eu vou encaminhar esse PowerPoint junto com a gravação, né, esse anexo também, que vem para a gente essas metas e as estratégias, né? Porque as diretrizes são os caminhos, e aí o Plano Nacional vem apresentando para a gente 20 metas para serem alcançadas essas diretrizes, né? E em cada meta aí tem suas estratégias. Como é que a gente vai alcançar essas metas para atingir, para chegar a esse caminho posto aí pelo Plano Nacional? Então, assim, é uma hierarquia mesmo, né? No sentido de diretrizes, metas e estratégias que a gente precisa, né, seguir essa pirâmide mesmo para alcançar as diretrizes aí do PNE. Então, esse anexo vem contendo essas 20 metas e essas 254 estratégias, né? Aqui nessa aula eu vou apresentar, né, essas 20 metas e a gente não vai fazer a leitura dessas estratégias, mas é no sentido de que é mesmo quais são as estratégias para serem alcançadas essas metas, né? E as metas para atingir as diretrizes postas pelo plano, tá? Como é que é feito, né, esse plano? Como é que foi feito esse plano o Plano Nacional de Educação, né? Ele é feito, assim como outras legislações, né, que a gente vê, em regime de colaboração. Apesar dele ser um plano nacional, no sentido assim, né, da União Nacional do Brasil, ele é feito em regime de colaboração entre os estados, Distrito Federal e municípios, para a gente alcançar essas diretrizes aí postas por ele, né? Então, é feito em regime de colaboração, depois a gente vai ver que a gente tem esse plano nacional, né? E a partir desse plano nacional, os estados, os municípios fazem, né, os seus planos específicos. Então, ele é feito em regime de colaboração para se alcançar aí todas essas diretrizes postas pelo PNE, tá? O monitoramento e a avaliação do plano nacional, né, do que está sendo alcançado, que a gente vai ver logo em seguida quais são essas metas, né? O que está sendo alcançado? Estamos conseguindo ir pelo caminho? As estratégias estão sendo colocadas em práticas, né? Esse monitoramento e avaliação dessas metas, ela é feita de forma contínua, né? Então, ao longo de todos os 10 anos, então não é um monitoramento que vai acontecer só em 2024, por exemplo, no final desse plano, e periódica, né? Porque ao longo, né, aí a gente vai ver alguns prazos logo abaixo, essa avaliação que vai acontecer de período a período e vai falar para a gente o quão longe ou quão perto a gente está de atingir essas metas. A gente está em 50%, 70%, né? Então é importante a gente gravar essas palavrinhas-chave, porque pode vir, né, essa questão do monitoramento contínuo ao longo de todo, né, esses 10 anos e a avaliação, que a gente vai ver alguns prazos que ele vai acontecer de forma periódica ao longo desses 10 anos, mas aí tem uns prazos específicos. Tá? Esse monitoramento e avaliação, ele é feito pelo MEC, Ministério da Educação, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, e pelo Fórum Nacional de Educação, né? Ao longo aí de todo esse período, né, desse monitoramento e avaliação, ele é feito por essas instâncias, né, que vão divulgando dados aí para a gente, né? Atingimos a meta tal, no 9º ano do PNE, né? O fórum já apresentou que a gente, né? Essa meta a gente já atingiu, ou a gente está muito longe de atingir. Ao longo aí desse monitoramento e avaliação, essas 4 instâncias, né? Em colaboração ou de forma isolada mesmo, vão divulgando dados, né? Desse plano, tá bom? E aí, aqui uma informação já importante, né, que vem no artigo 5º do PNE, sobre prazo, é que
a cada 2 anos, né, esse monitoramento e avaliação aqui a gente está falando de uma forma geral mesmo, né, que ele vai ser feito de forma contínua a partir desses fóruns, dessas comissões, desses órgãos, né, mas a cada 2 anos, né, ao longo do período de vigência do PNE, então de 2 em 2 anos, né, o INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas, né? Então, o que o INEP faz? A partir desses dados, dessas informações, né, que são aí divulgadas pelo MEC, pela Comissão de Educação, CNE, Fórum Nacional de Educação, ele faz o compilado, por exemplo, desses dados, né, para apresentar a cada 2 anos a evolução do cumprimento dessas metas, né? Então, a evolução, ela é feita, né, a cada 2 anos, deve ser feita, né, pelo INEP. Mas antes desses 2 anos, né, de forma permanente aí, né, contínua, todos esses 4 órgãos aqui que eu falei já fazem esse acompanhamento. O INEP vem no sentido de fazer um compilado de como está o cumprimento, a evolução dessas metas. E aí o prazo aí é do INEP de divulgar, né? O MEC não tem um prazo para divulgar o que está acontecendo, não, mas ele faz estudos ao longo de todo desse processo, porque ele é responsável aí pelo esse monitoramento, essa avaliação, tá bom? Outros prazos aí que o PNE vem trazendo para a gente, tá? Sobre a questão, a gente até vê aqui, ó, uma coisa é muito casada com a outra, né, gente? A gente tem aqui uma diretriz, a diretriz número 6, que é a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. E aí a gente tem aqui no PNE, né, na lei, que vem dando para a gente um prazo, né, para os estados, municípios e Distrito Federal elaborarem uma lei específica sobre a gestão democrática, tá? Então, o prazo, né, o PNE tem aí 10 anos, foi lançado em 2014, então eles tinham de 2014, 2 anos para frente, né, para cada estado, município, Distrito Federal, elaborarem uma lei própria da gestão democrática, como que aconteceria essa gestão democrática dentro aí, né, do estado, município, Distrito Federal. Então, esse é um prazo também importante, né, coloquei aqui alguns prazos. Conferência Nacional de Educação. Ao longo dos 10 anos também, a gente tem outros prazos, né, que o PNE vem dando para a gente. A Conferência Nacional de Educação, ela tem que acontecer nesse período de 10 anos, no mínimo 2 conferências, né, no intervalo de 4 anos. E ela é coordenada nessa conferência pelo, né, Fórum Nacional de Educação, tá bom? Então, esse é outro prazo aí que vem trazendo no PNE para a gente. Sobre os planos de educação. Como eu falei, o PNE, ele é nacional, né, por isso que os distritos federais, o Distrito Federal, os estados e o município, eles têm aí, dentro desse PNE, né, que é nacional geral, que fazer seus próprios planos, né, que fazer uma própria lei para gestão democrática, porque ele vem dando uma diretriz geral, nacional, né, e o plano de educação, cada município, cada estado, o Distrito Federal, ele tem um prazo, depois de 2014, de 1 ano, né, para elaborar aí seu próprio plano de educação, né? Então, esse é outro prazo importante aí, tá bom? A partir dessas diretrizes gerais, que é nacional, os estados, municípios, Distrito Federal, teriam que fazer seus próprios planos de educação, considerando, né, as especificidades aí específicas. O próximo PNE. Não é o primeiro PNE, né? E a gente vai continuar aí tendo planos nacional de educação, né? Que são aí caminhos, né? Estratégias para alcançar aí a qualidade, a equidade, todas essas diretrizes, a erradicação do analfabetismo. Então, esse PNE,
ele, né, foi feito, né, ele tem a vigência de 2014 até 2024, e ele já vem trazendo um prazo para ser elaborado um próximo PNE, né, porque aí, a partir desses estudos, da elaboração da evolução, a gente vai ver, ó, essa meta a gente já atingiu, então no próximo PNE, essa meta já não vai ter aqui, a gente vai colocar outra, né, ou essa a gente não atingiu, então essa vai permanecer, vamos aumentar aí, né, qual que é o percentual de meta, né? Então, assim, essas avaliações, esse monitoramento é feito mesmo no sentido de que o próprio PNE traz aqui que o próximo Plano Nacional de Educação ele deve ser elaborado até o final do primeiro semestre, né? Do nono ano. Então, 2014, né, que a gente está aí no nono ano, né, do PNE, tem até aí um meio do ano, né, o primeiro semestre, então 9 anos e 6 meses para o Poder Executivo encaminhar para o Congresso o próximo projeto do PNE, né? Então, esse é um prazo também importante e interessante, porque é nesse ano aqui, né? A gente tem aí até o meio do ano para o Poder Executivo encaminhar para o Congresso o projeto aí do próximo PNE, né? Que vai ter vigência a partir de 2025. Enfim, então agora a gente vem aqui para as metas. Como a gente viu, né? A gente tem aí 10 diretrizes e o anexo traz para a gente as 20 metas e as 254, é isso mesmo? 254 estratégias em cada uma dessas metas, né? Então, por exemplo, não são iguais. A meta 1 pode ter lá 3 estratégias para atingir ela. A meta 2 pode ter mais estratégias para ela ser atingida, mas ao todo das 20 metas são 254 estratégias. E aí aqui, né, eu recomendo também fazer a escrita, né, das 20 metas para a gente saber do que se trata. E eu vou enviar o arquivo com as estratégias, né? Porque a gente memorizando, sabendo das metas, é mais fácil a gente, né, saber pensar mesmo, né, ver os caminhos ali que o próprio documento traz como estratégias para atingir aquela meta, tá? Então vamos lá ver quais são essas estratégias, essas metas. Meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 anos a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência desse plano, né? Então, aí, né, aqui eu não trouxe isso, gente, e eu, individualmente, acho que não vai cair nesse sentido de quantas metas já foram atingidas no PNE. Não acredito que a banca vá cobrar esse tipo de informação, mas, por exemplo, se a gente entrar lá no MEC, a gente consegue, né, no próprio site do PNE, eu não coloquei aqui, mas eu acabei de lembrar, mas eu vou colocar nas referências antes de enviar esse PowerPoint, que a gente pode acompanhar qual meta já foi atingida. Por exemplo, a gente tem metas que já foram atingidas, aí a gente vê quão longe a gente está, tendo em vista que esse ano, né, termina aí esse PNE de atingir a meta, e aí tem metas que a gente realmente não vai conseguir atingir, tá? Enquanto nação mesmo que eu falo, enquanto estado, enquanto município. Então, a gente pode fazer esse acompanhamento, apesar de acreditar que a banca não vai cobrar essas informações no sentido de qual meta já foi atingida ou não foi atingida, tá? Então, essa é a nossa primeira meta, né? A gente vê que a gente tem um prazo aí ao longo, que é até 2016 e até o final, né? Universalizar é no sentido de quê? De tudo, né? Universalização é no mesmo sentido ali de erradicar, né, o analfabetismo, que é a nossa primeira diretriz do PNE, no sentido de acabar mesmo, né? Acabar com o analfabetismo e universalizar que todas as crianças até o final de 2014, né, da educação infantil, de 4 a 5 anos, né, esteja aí na escola, tá? Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, a garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência desse PNE, né? Aí a primeira meta a gente vê que trata da educação infantil, agora a gente vem aí
para o ensino fundamental. É bom a gente gravar, a gente vai ver até na quarta meta, a questão da universalizar, né? Essas palavras-chave que ajudam a gente a lembrar mesmo, e a gente está vendo que as metas elas estão vindo na ordem, no sentido das etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental, agora na meta 3 a gente vai ver a questão da população do ensino médio, olha para vocês verem. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, né? Então, a meta 3 está falando aí do ensino médio, também com a palavra-chave universalizar, com o mesmo prazo da educação infantil, que é 2016, e diferente do ensino fundamental, ao invés de ser 95% até o final, né, do PNE, o ensino médio é 85%. Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, né? Meta 4 vem aí falando, né, de toda a educação básica, no sentido que pega aí a educação infantil, né, até o ensino médio, 4 a 17 anos, a gente já viu sobre a etapa, e aí sobre o público da educação especial, tá? Sobre a universalização do atendimento a esse público. Meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Meta 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, aí sobre a educação integral. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar, né? Quando a gente está falando de fluxo, a gente está falando de aprovação, de passagem, né? Tanto de fluxo, no sentido de não ter reprovação, e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias, as médias nacionais para o IDEB. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para a população do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final de vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, né? Então, a gente vê aí a meta muito ligada aí a uma diretriz, né, que é a primeira aí sobre o analfabetismo. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, aqui a gente está falando da educação profissional técnica de nível médio. Meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Aqui a gente está falando da educação superior. Meta 13,
elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema da educação superior para 75%, sendo no total, no mínimo, 35% de doutores, né? Aqui a gente está falando sobre a formação na educação superior, né, dos professores. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta 15, garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência desse PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, de que tratam os incisos 1, 2, 3 do caput do artigo 61 da LDB, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, né? Então, aqui é a questão dos professores, né, de educação básica ainda não tinha formação específica, né? A educação básica aí no sentido de graduação, né, para lecionar. Meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Meta 17, valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais da escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse PNE. Aqui, né, meta 17 é sobre a valorização, muito importante essa meta, tá? Eu vou trazer logo depois as metas mais cobradas e você vai ver dessa 17 aqui, que ela é sobre a valorização profissional. Meta 18, assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tornar como referência o piso salarial nacional dos profissional definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição. Nossa próxima aula a gente vai ver sobre a lei do piso, tá? Meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Meta 20, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, né, do país, no 5º ano de vigência dessa lei, e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio, né? Aqui é sobre, né, o investimento público na educação pública, a gente vai ver também um pouquinho a respeito na próxima aula, que a gente vai tratar sobre o Fundeb. Aqui, como eu já tinha mencionado para vocês, apresentando, né, de forma mais resumida aqui, quais as metas mais cobradas, sendo elas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é sobre a qualidade, 20 sobre o financiamento. A primeira meta aí que fala sobre a questão, né, da educação infantil, a 2 sobre o ensino fundamental e a 3 sobre o ensino médio. As 3 etapas da educação básica aí, né? Então, universalizar, sempre a palavra aí, universalizar pré-escola, né, educação infantil, de 4 a 5 anos, sendo ampliar, né, de 0 a 3, por que ampliar e não universalizar? Porque, vocês lembram lá sobre a questão da
da educação infantil, né, que é obrigatória dos 4 a 5 anos, não é obrigatório do 0 aos 3, né, a oferta. Por isso que está aqui a ampliação e não a universalização, né? Então, a gente tem a universalização, né, 50% até 2016, a universalização até 2016 e a ampliação de 0 a 3 anos, de 50% até, né, 2024. Ensino fundamental, a universalização, né, até 2024, não vem trazendo um prazo igual na educação infantil, que é até 2016, né, e garantir 95, a idade recomendada, até 2024 também, tá? A diferença para o ensino médio é a questão do 95 para o 85, né? A gente tem aí também a universalização, né, do ensino médio até 2016, né? O público é de 15 a 17 anos. Essa questão da idade, acho que, né, já está ok para a gente, porque a gente já fez o estudo sobre isso. E a gente tem a taxa aí de matrícula de 85%, né? Elevar essa taxa de matrícula até 85% até 2024, até o final do PNE. Meta 4, educação especial, né, de 4 a 17 anos, que é aí a idade, né, de oferta obrigatória para a educação infantil até o ensino médio. Então, a gente tem a universalização, né, do atendimento ao público da educação especial, quem que é? Altas habilidades, superdotação, transtornos globais de desenvolvimento e pessoa com deficiência, né, que é aí nossos 3 públicos da educação, do atendimento educacional especializado, educação especial, né, preferencialmente em rede regular, universalizar, né. A meta 5, em questão de todas as crianças aí, né, geral, alfabetização, até o final do 3º ano do ensino fundamental, né, o alfabetizar, tá aí entre os objetivos da educação do ensino fundamental, quando a gente estudou também, né? Tempo integral, mínimo de 50% das escolas, né, tem que oferecer aí, até o final desse plano, a educação de tempo integral, atendendo aí pelo menos 25% dos alunos, né? 25% dos alunos de cada 50% dessas escolas, tá bom? Qualidade da educação. A gente viu aqui no 7 que não vem, eu não coloquei aqui qual que é, né? Seguintes metas nacionais do IDEB, mas aqui eu vim trazendo em cada etapa. Olha para você ver. Atingir, né, esses níveis do IDEB de qualidade da educação até 2021, os anos iniciais, 6 pontos aí no IDEB, né? Índice de desenvolvimento da educação básica, nos anos finais, né, do ensino fundamental, 5,5 pontos aí no IDEB, e o ensino médio, 5,2, né, então essa é nossa meta, né, de atingir aí a qualidade de educação segundo esses pontos do IDEB até 2021. A meta 17, que eu falei com vocês, né, que é importante, que é bastante cobrada, porque trata aí da valorização docente, valorizar os profissionais do magistério da rede pública, né, da educação básica, até o final do 6º ano do PNE. E equiparar, em questão de rendimento médio, né, salarial, os profissionais com formação equivalente, né, a questão aí da equidade na valorização mesmo no salarial, né, dos profissionais com formação equivalente até o 6º ano do PNE, né? E aqui a questão do financiamento, né? A gente tem aí a última meta, né? Que a gente acabou de ler, ampliar, né, o investimento público na educação na forma de atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB até o 5º ano de vigência da lei e no mínimo o equivalente a 10% até o final do PNE. Então, a gente tem aí, né? Aqui eu coloquei, né? Até o 5º ano, até a metade do decênio aí do PNE, a gente atingir, né? O financiamento da educação até 7% e até o final atingir 10% do PIB, tá bom? Então, essas são as metas mais cobradas, sem querer dizer que as outras
não são tão importantes quanto. Eu vou abrir aqui só o documento, só para a gente ver como que eu vou mandar para vocês. Já está até aqui, ó. Vou só projetar, tirar esse daqui. Para a gente ver. Aqui. Isso daqui que eu... Deixa eu ver se já está apresentando para vocês. Isso está assim. Então, esse é o documento que eu vou acompanhar, né? Que vai acompanhar esse material, que são as metas e estratégias. Então, por exemplo, a gente tem a meta 1, que é a questão da universalização aí da educação infantil, né? E da pré-escola. Da creche, da pré-escola, né? E aí a gente tem algumas estratégias. Quantas? A gente tem bastante estratégias. 19 estratégias para atingir essa meta 1, né? Então a gente tem que saber do que trata a meta 1, né? Então, assim, por isso que eu falei para vocês anotarem mesmo a questão da educação infantil. E aí a gente coloca alguns prazos, igual aquele esquema lá do final que foi apresentado, e aí a gente vem aqui e faz a leitura dessas estratégias, né? Como que foi feito aí? Quais são as estratégias que vão ser, né? Que podem ser empregadas para atingir essa meta. Então, só lendo a primeira aqui. Definir em regime de colaboração, porque está sempre em colaboração, né? A União, estados e municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. Qual nesse sentido, né? Dos planos nacionais específicos mesmo, né? O Distrito Federal, os estados, os municípios não vão fazer seus próprios PNE. Então, essa é uma estratégia que vai ser empregada, né, nos próprios PNE para atingir essa meta, né? Cada município vai ver qual estratégia que vai ser posta dentro do seu próprio Plano Nacional de Educação para atingir essa meta 1, tá bom? Então, esse documento vai acompanhando vocês, né? Ele... Quantas páginas tem? Tem 33 páginas, mas é no sentido mesmo de vocês fazerem as leituras de quais são essas estratégias que o documento, né, que esse anexo 1 traz para atingir essas metas. Mas é mais importante vocês saberem o quê? Meta 1 trata de quê? E aí, quais são os prazos, né? Por exemplo, 50%, até qual ano, né? É mais importante saber qual meta 17, que fala da valorização docente, meta 20, que é sobre o financiamento, qual fala do analfabetismo, do que saber mesmo as estratégias, né? Porque as estratégias são no sentido de atingir aquela meta, né? O que vai dar cara ao Plano Nacional de Educação são suas 20 metas e 10 diretrizes, que é no sentido aí de caminho, né? E para atingir aquele caminho, a gente tem que colocar em prática as metas. As estratégias é só estratégias, né? Como a própria palavra diz, para atingir essas metas, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, eu estou à disposição e até a próxima aula.